Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 33º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com ele através da oração. E no dia de hoje eu trago para a leitura o livro de Lucas, capítulo 19 e 20, e livro de Romanos, capítulo 3 e 4. Mais uma vez, para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando neste grande propósito com a leitura dos livros. Mas antes de iniciarmos, venho aqui ratificar a necessidade, a obrigatoriedade de você estar de posse da sua Bíblia, bem como um caderno e uma caneta para fazer as anotações. É importante que você dedique esse tempo valoroso para o Senhor, que esteja no seu local secreto de oração, para que assim Jesus possa transformar o seu ser interior. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 19. Em Lucas 19 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio vê-lo o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém eu lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não metestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor,
ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos? E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Amém e graças a Deus. Dos capítulos 1 a 10 destacam a conversão de Zaqueu. Essa história revela que Jesus ainda continua a buscar e salvar os perdidos. Bem poucos dias antes da sua crucificação, foi este o propósito da sua vinda. Zaqueu, um publicano ou cobrador de impostos, ganhava muito bem a vida, cobrando do povo mais do que deveria. Por esse motivo, o povo desprezava os publicanos. A solicitude de Jesus por Zaqueu nos impele a levar o evangelho aos repelidos pela sociedade, pois todos os seres humanos estão perdidos e necessitam de Cristo. No versículo 8 destaca o dou aos pobres. A confissão genuína do pecado e a verdadeira fé salvífica em Cristo resultarão na transformação da conduta externa da pessoa. Ninguém pode chegar a conhecer a Cristo, aceitar a sua salvação e, ao mesmo tempo, continuar no pecado, ser desonesto e duro de coração para com o próximo. No versículo 13 destaco: negociai até que eu venha. A parábola das minas, moedas de ouro, mostra
que cada crente redimido tem a responsabilidade de empregar fielmente aquilo que de Deus recebeu. Cada crente recebe de Deus oportunidades, tempo e meios de viver para Cristo, através de atos de bondade, nas orações, nas ofertas e muitas outras maneiras. O versículo 17. Destaco: fostes fiel. Quem foi fiel no seu serviço para o Senhor e compartilhou do seu trabalho aqui na terra, receberá uma rica recompensa no reino futuro. Receberá tarefas ainda maiores no novo céu e na nova terra. Os que foram menos fiéis receberão uma posição e responsabilidade menores. Destaco no versículo 28 a entrada triunfal. Ao entrar em Jerusalém montado no jumento, Jesus testifica publicamente que é o predito Rei e Messias de Israel. Primeiro, essa entrada em Jerusalém foi predita pelo profeta Zacarias. Segundo, a entrada humilde de Jesus é uma ação simbólica destinada a demonstrar que o seu reino não é deste mundo e que ele não veio para governar o mundo pela força ou pela violência. Sua recusa em agir como um campeão militar comprova que seu reino é espiritual. No versículo 41, destaco: vendo a cidade chorou. Jesus, sabendo que os judeus e seus líderes aguardavam um Messias político, que por fim o rejeitaria como o Messias prometido por Deus, chora por eles, e que em breve sofreriam um terrível juízo. A palavra chorou aqui significa mais do que derramar lágrimas. É lamentação, pranto, soluço e clamor de uma alma em agonia. Jesus, em sua deidade, não somente revela aqui seu sentimento, como também o coração partido do próprio Deus, por causa da condição do homem perdido e da sua recusa em arrepender-se e aceitar a salvação. No versículo 43 destaco: teus inimigos te ceifarão. A predição de Jesus cumpriu-se 40 anos mais tarde, quando Jerusalém foi destruída pelo exército romano e centenas de milhares de judeus foram mortos. No versículo 45 destaco: expulsar todos os que vendiam. A purificação do templo foi o primeiro grande ato público do ministério de Jesus e também o último. Com grande indignação ele expulsou da casa de Deus os ímpios e os avarentos e os que invalidaram o verdadeiro propósito espiritual dela. A dupla purificação do templo, efetuada por Jesus durante seu ministério de 3 anos, indica quão importantes são suas lições espirituais, que se seguem. Primeiro, o maior cuidado de Jesus é com a santificação e com a devoção sincera dentro da sua igreja. Ele morreu para santificá-la, purificando-a para ser santa e irrepreensível. Segundo, a adoração na igreja deve ser em espírito e em verdade. A igreja deve ser um lugar de oração e de comunhão com Deus. Terceiro, Cristo condenará todos aqueles que usam a igreja, o evangelho ou o seu reino visando a ganhos ou glórias pessoais ou autopromoção. Quarto, nosso amor sincero a Deus e ao seu propósito redentor resultará num zelo consumidor pela justiça da sua casa e do seu reino. E isso quer dizer que ser semelhante a Cristo inclui a intolerância com a iniquidade dentro da igreja. Quinto, é essencial que todo autêntico ministro cristão proteste contra aqueles que profanam e degradam o reino de Deus. Sexto, se não deixarmos Cristo entrar em nossas congregações para expulsar o engano, a imoralidade e a secularização e a profanação, mais tarde, na segunda vinda, ele executará juízo divino, purificando suas igrejas de modo definitivo. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 20. Em Lucas 20 diz assim: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe dizendo: Dize-nos que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes:
Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez que vendo o respeitem, mas vendo os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha? E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois que está escrito: A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera essa parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingissem justos, para o apanharem na alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos. E o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, a ressurreição de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Também o mostrou Moisés junto da sarça,
quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E Davi lhe chama Senhor. Como é ele seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestidos compridos e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Amém. E graças a Deus. No versículo 2 destaco: com que autoridade? Os líderes religiosos questionavam a autoridade de Jesus para purificar o templo ou ensinar o povo. Ficaram ofendidos e irados porque Jesus condenou as práticas iníquas dentro da casa de Deus, enquanto eles mesmos toleravam essas práticas e praticavam delas. Esse modo de agir demonstra quão indignos eram de ser ministros e líderes espirituais. Jesus, como verdadeiro líder espiritual, empregou sua autoridade em prol da verdade e da justiça, embora isso lhe custasse a vida. Destaca o versículo 18, a pedra. Aqueles que não aceitam a Jesus serão esmagados, e aqueles que caírem sob o juízo serão aniquilados, onde Cristo é representado como pedra de tropeço e rocha de escândalo. No versículo 25 destaco: dai, pois, a César. O crente, em circunstâncias normais, deve pagar impostos e submeter-se à autoridade governamental, sabendo que sua lealdade de suprema pertence a Deus. Devemos obedecer ao governo secular, a não ser quando este entra em conflito com a lei de Deus. Nunca devemos desobedecer ao mandamento de Jesus: dar a César o que é de César. No versículo 36, iguais aos anjos. Sobre a vida do crente no futuro, Jesus revela que ela começa com a ressurreição dentre os mortos e que ela inclui um corpo glorificado que nunca morrerá. Porém, não inclui relacionamentos terrenos como o casamento. Isso não quer dizer que os crentes não conhecerão uns aos outros. Jesus, depois da sua ressurreição, foi reconhecido por seus discípulos. No versículo 44, destaco: Davi lhe chama Senhor. Os judeus imaginavam que o Messias seria um descendente de Davi e, portanto, somente um mero governante humano. Jesus demonstra que a declaração de Davi em Salmos 110, versículo 1, onde chama seu filho Senhor, indica que o Messias é mais que um rei humano. Ele é também o divino Filho de Deus. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 3. Em Romanos 3 diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito: para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma de outro modo. Como julgará Deus o mundo?
Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de aspidez está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada, e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Amém. E graças a Deus. No capítulo 3, destaco o versículo 9. Todos estão debaixo do pecado. Nos capítulos 1 e 2, Paulo demonstrou que todo mundo, seja gentil ou judeu, é escravo do pecado. No capítulo 3, dos versículos 9 a 18, ele explica o porquê disso e ensina que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa, que o instiga ao pecado e ao mal. Disso resulta que todos são culpados e estão sob a condenação divina. A solução de Deus para essa situação trágica é oferecer perdão, ajuda, graça, justiça e salvação a todos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não há um justo. Preste atenção na mensagem dos versículos 10 a 18. Estes versículos expressam o exato conceito da natureza humana. Todas as pessoas, no seu estado natural, são pecadoras. A totalidade do seu ser é afetada negativamente pelo pecado, sendo também propensas a conformar-se com o mundo, quanto ao diabo e quanto à natureza pecaminosa. Todos são culpados de desviar-se do caminho da piedade para o caminho do egoísmo. Não há temor de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Porque a humanidade continua em tão deplorável condição? Porque não há temor de Deus diante de seus olhos. Se tivesse temor de Deus, teria buscado a reconciliação e a paz com Deus. Pelo temor do Senhor, os homens se desviavam do mal.
a justiça de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 21. Esta expressão refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual Ele, dentro das normas da sua justiça, leva-nos a um relacionamento correto com Ele mesmo e nos liberta do poder do mal. No Antigo Testamento, a operação da salvação e a manifestação da justiça são essencialmente a mesma coisa. Primeiro, essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado. Como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente, ela se mantém nova e suficiente. Segundo, essa justiça de Deus é nossa, mediante a fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 22. Vemos aqui que Jesus Cristo é o real objeto da nossa fé. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição de que Deus requer do pecador para a sua salvação. Justificados gratuitamente pela redenção. Preste atenção na mensagem no versículo 24. Este versículo contém duas das palavras que Paulo mais usa para expressar a salvação: justificados e redenção. Seu sangue. Preste atenção na mensagem no versículo 25. No Novo Testamento enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade. Primeiro, foi um sacrifício, isto é, a oferenda do seu sangue, da sua vida. Segundo, foi vicária, isto é, ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem dos outros. Terceiro, foi substituinte, isto é, Cristo padeceu a morte como penalidade do nosso pecado, como nosso substituto. Quarto, foi propiciatória, isto é, a morte de Cristo em prol dos pecadores, satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e fosse feita propiciação junto a Ele, em nosso favor. Pela apropriação no sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu imaculada e Ele pôde manifestar com toda a justiça a sua graça e amor na salvação. Deve ser enfatizado que o próprio Deus propôs Cristo como nossa propiciação. Ele não precisava ser persuadido a demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quinto, foi expiatório, isto é, um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado. Como expiação, o sacrifício visa a remir a culpa. Pela morte de Cristo foram anulados a culpa e o poder do pecado, que fazem separação entre Deus e o crente. Sexto, foi eficaz, isto é, a morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir o efeito cabal necessário da redenção quanto esta é buscada pela fé. Sétima, foi vitoriosa, isto é, na cruz. Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado de Satanás e de suas hostes demoníacas, que mantinham o ser humano no cativeiro. Sua morte foi a vitória inicial sobre os inimigos espirituais de Deus e dos homens. Assim sendo, a morte de Cristo é redentora, dando sua própria vida como resgate. Ele nos libertou dos inimigos que mantinham a raça humana na escravidão, isto é, o pecado, a morte e Satanás, e nos libertou para servirmos a Deus. Todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo, mencionados supra, pertencem, em potencial, a todo ser humano, mas torna-se realidade somente para aqueles que, pela fé, aceitam Jesus Cristo e o seu sacrifício redentor em lugar deles. Estabelecemos a lei. Preste atenção na mensagem no versículo 31. A salvação em Cristo não significa que a lei perdeu seu valor. Na realidade, a justificação pela fé confirma a lei, quanto ao seu propósito e função original, mediante sua reconciliação com Deus e a obra regeneradora do Espírito Santo. O crente é capacitado a honrar e a obedecer à lei moral de Deus. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 4.
Em Romanos 4 diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé, de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que do que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém, e graças a Deus. No capítulo 4 destaca o versículo 3. Creu Abraão em Deus. A salvação pela fé e não pelas obras, isto é, pela guarda da lei, não é uma doutrina peculiar do Novo Testamento. É também característica do Antigo Testamento. Paulo retrocede no tempo para além de Moisés e toma Abraão como exemplo de fé. Abraão tinha fé em Deus, isto é, cultivava um dedicado e leal relacionamento com o seu Deus, cria nas suas promessas e vivia em obediência ao Senhor. Fé imputada como justiça. Preste atenção na mensagem no versículo 5. A Abraão, a fé foi imputada por justiça. Imputar significa acreditar na conta da pessoa.
Isso significa que a fé salvífica do cristão é tida como equivalente à justiça no tocante ao seu efeito. Primeiro, Paulo fala 6 vezes em Romano, capítulo 4, de imputar ou atribuir a justiça ao crente, e em cada caso, Paulo afirma claramente que é a fé do crente que lhe é contada ou imputada como justiça. Segundo, imputar a fé do crente como justiça não é, porém, resultado exclusivo da nossa fé em Cristo ou da nossa entrega a Ele. É, acima de tudo, um ato de graça e misericórdia divina. Terceiro, quando Deus vê o coração do crente voltado para Cristo com fé, Ele lhe perdoa graciosamente os pecados, imputa-lhe a fé como justiça e aceita-o como seu filho. Juntamente com essa imputação da fé como justiça, Deus também outorga sua graça para a santificação. Quarto, a fé que é imputada como justiça e que traz o perdão é a fé em Cristo, tendo em vista a sua morte expiatória. Absolutamente nada mais a não ser a morte sacrificial de Cristo na cruz contribui o fundamento da reconciliação do poder com Deus. Aqueles cujos pecados são cobertos. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Esta citação do Salmos 32, versículos 1 e 2, mostra que tanto Davi como Paulo criam que a fé contada como justiça abrange o perdão do pecado e a reconciliação com Deus. É uma dádiva da misericórdia de Deus através da morte de Cristo na cruz. A fé do nosso pai Abraão. Preste atenção na mensagem no versículo 12. A fé que Abraão tinha era uma fé genuína, pela qual ele perseverava, cria, confiava, obedecia, fortalecia-se e dava glória a Deus. Esse é o tipo de fé que nos torna filhos de Deus. É pela fé. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Os crentes são salvos somente pela fé mediante a graça. Devem ser notadas, no entanto, 2 verdades bíblicas a respeito da natureza da fé para a salvação. Primeiro, embora a pessoa seja salva pela fé, somente a fé que salva não é algo único. Tiago declara que a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 a 26. Paulo diz que é a fé quem opera por caridade. Gálatas 5, versículo 6. A fé para a salvação é uma fé tão vital que não pode prescindir da expressão do amor, da obediência para com o Salvador e serviço ao próximo. A fé que consiste na confiança em Deus para o perdão dos pecados, mas que não inclui da parte do pecador um sincero arrependimento do pecado e também um compromisso ativo com Cristo como Senhor. Não corresponde à fé para a salvação segundo o Novo Testamento. Segundo, é antibíblico enfatizar a fé em si mesma e ignorar o amplo desígnio da salvação e daquilo que ela significa. A salvação pela fé inclui não somente ser salvo da condenação, mas também ser salvo para a comunhão com Deus, para santidade e para serviço, isto é, a prática das boas obras, para que seja segundo a graça. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Se a salvação, a justificação e a justiça que Deus outorga viessem pela nossa perfeita obediência à lei, ninguém seria salvo porque ninguém jamais a cumpriu de modo perfeito. Mas, posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus. Ele, por sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e outorga-nos a sua graça, isto é, seu Espírito e seu poder, para regenerar nossa vida e nos tornar seus filhos. Versículo 22 e último, lhe foi imputado como justiça. Na ilustração que Paulo deu da justiça no capítulo 4, ele não declara em parte alguma que a justiça de Deus ou de Cristo é, na realidade, imputada ou comunicada ao crente. Devemos tomar cuidado para não descrever a justificação como decorrente da guarda da lei do Antigo Testamento por Cristo, e daí comunicada por ele ao crente.
Se a justificação fosse pelos méritos da guarda da lei, transferidos ao homem, então não se trata do mesmo tipo de fé que Abraão teve, e por isso, por sua vez, anula a promessa, e torna a salvação um resultado do mérito, e não da graça. Paulo declara enfaticamente que a justificação e a retidão não decorrem da lei, mas da misericórdia, graça, amor e perdão de Deus, e que a fé de Abraão, isto é, sua crença, sua dedicação a Deus, sua forte confiança e inabalável firmeza em Deus e nas suas promessas, lhe é atribuída como justiça pela misericórdia e graça de Deus. Que a palavra de hoje toque profundamente o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba esta porção para a sua vida e permita que Jesus Cristo restaure o seu ser, o seu coração, as suas atitudes e a sua regeneração. Oremos. Pai amado, bendito, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Se eu não for, meu Pai, toque agora no meu coração para que eu possa entender, compreender e ser um galardoador na sua obra e no seu ministério. Senhor, estou plantando uma semente financeira no reino de Deus, crendo na colheita. Oro para que eu seja abençoado e também seja uma bênção para os outros, assim como tem sido aqui no projeto A Marca da Promessa, as pessoas que têm semeado amor e galardão de esperança. Repreendo o devorador sobre a minha vida, finanças e família. Ajude-me a ser diligente e excelente enquanto faço o meu trabalho para o Senhor. Oro pelo seu favor em minha vida e assim para que eu possa ser também um ofertador de esperança na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço para todos sempre. Amém e graças a Deus.